Marcia, e agora para a gente encerrar, eu queria que você falasse para a gente o seguinte, quais são os conselhos que você dá para o profissional da voz, principalmente aquele que eu acho que usa mais a voz, que é o profissional que faz varejo, o profissional que faz locução dentro da loja, que esse profissional está o dia inteiro lá falando no microfone, às vezes com ar-condicionado, com temperaturas altas e baixas. E o mestre... ruído. E o mestre cerimônia, que é a mesma situação. A gente chega às vezes no auditório, tá geladésimo, e aquece e vai pro frio, e você tá o tempo inteiro emitindo voz, isso quando não tem premiação no final da noite, e aí você tem que emitir mesmo, até às vezes para que as pessoas projetar mais a voz. Projetar mais a voz. Eu queria que você desse algumas dicas pra gente. Vamos pensar do corpo para a voz, do geral para o mais específico. Importantíssimo. Noites boas de sono, uma alimentação equilibrada. Alimentação. Alimentação sim, porque a gente pode ter refluxo. O refluxo. E esse ácido gástrico que pode subir muito próximo da região de laringe, ele vem pelo esôfago, mas ele pode banhar essa região bem posterior ali de laringe, que dá rouquidão, que dá pigarro. E aí, quero voltar nessa questão. O mestre de cerimônias, o locutor, de varejo, às vezes ele precisa se alimentar naquele local. Sim. E naquele local, às vezes, ele não conseguiu levar sua própria marmita. Sim. Então ele come algo, às vezes, mais frito, mais gorduroso, mais pesado. E isso pode lhe gerar... Por isso que eu a digestão. Em eventos eu evito de comer. Evito totalmente de comer. Ou come bem antes de sair e leve sua fruta, seu suco, seu lanche natural, para que possa se alimentar. Então, pensando do geral, uma alimentação bem cuidada, uma hidratação perfeita, um microfone também bom. Sim. Às vezes... o locutor varejista não tem um bom equipamento ou o local não tem, ele tem que fazer mais força para falar. Mais emissão de voz. Então a gente sempre diz, a emissão ela precisa ser confortável, porém com muita emoção. Então eu preciso colocar muita emoção, então ora eu vou falar mais forte, mais fraco, toda essa modulação, essa flexibilidade que dá todo esse colorido, essa riqueza na interpretação. Mas se eu tenho um bom microfone, eu faço muito menos esforço. Sim, com certeza. E falar em forte intensidade, vamos entender, uma sobrecarga para a prega vocal. Quando eu tenho que falar muito forte, eu tenho que pôr mais pressão, mais tensão, mais ar. E isso o dia inteiro, o que a gente está falando aqui são profissionais que trabalham o dia inteiro. Horas e horas. É complicado, tem um desgaste muito grande. É importante ter um bom condicionamento, um bom aquecimento vocal. Muitas vezes esse profissional precisa aquecer a voz ou fazer várias vezes de exercício ao longo do dia. É importante fazer? Dependendo da pessoa, sim. Tem pessoas que têm uma resistência vocal menor e precisam de mais exercícios. Que interessante. E o mais importante, esses profissionais cuidarem muito da voz fora do seu momento de trabalho. Então falar mais baixo, não gritar, falar menos. Eu gosto muito de trabalhar com repouso vocal modificado. Repouso vocal modificado é você ficar quieto durante 15 minutos pós o uso intensivo da voz. Essa musculatura descansa. Nossa, que lindo! Isso é muito, muito importante. E se pensar em meditação, isso é ideal, porque você tem um desgaste não só vocal como mental, né? Mental e energético. Então você parar e fazer uma meditação a nossa tendência hoje, você sai de uma palestra, sai de um trabalho e imediatamente você responde todos os seus áudios de WhatsApp, você não descansa essa musculatura. Então essa musculatura precisa de repouso. Voltamos a nos compararmos com os atletas. Jogador de futebol depois descansa, o tenista descansa. Sim. Só que
o nosso instrumento de trabalho, na verdade, é uma sobrevivência emocional, porque a gente é um ser que vive... Quer se conectar 24 horas. Exato, é um compartilhamento, é uma conexão o tempo todo. E é através da comunicação. Nós somos seres sociais. Mas a gente também tem que ser muito inteligente e perceber, puxa, eu posso ser um ser social nesse momento, mas eu preciso descansar essa musculatura. Olha, e que bacana, e você diz 15 minutos é o suficiente? 15 minutos, várias vezes, se for necessário. E também os desaquecimentos, exercícios que deixem depois essa musculatura voltar ao padrão normal de fala. Porque quando você está no varejo, o locutor do varejo, ele está no agudo. Ele não fala assim, por favor, vem aqui comprar essa caixa de maçã que está em oferta. Não, ele tem que ser rico, essa modulação é rica, é para cima, é ascendente. Volume mais forte, mais agudo, mais forte, agudo, mais intenso, rápido. Mais rápido. Então, lógico que a demanda vocal é maior. Exige-se mais. Entendi. Bacana. Descanso vocal, né? E dos exercícios que são importantes. Os exercícios também. Então, acho que é isso. Nossa, adorei isso daqui.